Oi pessoal, hoje eu estou aqui para falar de movimento circular. Bom, antes da gente começar a estudar o movimento propriamente dito, eu preciso lembrá-los de como vamos marcar uma trajetória circular. Então é o seguinte, ó, a gente começa com uma orientação que quando eu estou nessa posição aqui, e aí é uma referência da matemática, de que se eu girar no sentido anti-horário, eu estou fazendo um giro no sentido positivo. Se eu girar no sentido horário, eu estaria variando o ângulo de forma negativa, beleza? Então, a gente vai tomar como referência aqui o meu 0 graus de ângulo, ok? Se eu for girar, então, até chegar nesse ponto da trajetória circular, eu teria um ângulo de 90 graus, então eu vou acrescentar aqui, ó, o valor 90. Se eu girar em meia volta, eu vou colocar 180 graus, e se eu completar aqui 3/4 de uma volta, eu vou colocar 270 graus. Uma volta completa, 360. Bom, até aí, ok. O problema é que a gente não vai usar a unidade de graus para definir ângulo dentro do movimento circular. A gente usa a unidade do Sistema Internacional, que é radiandos. O que vocês precisam saber? Pelo menos um valor para eu poder converter. Então, eu vou dizer que 180 graus equivale a π radiandos. E aí, com essa informação, eu consigo determinar a conversão desses valores em graus para radiandos. Então, ó, 0 graus eu já posso dizer que corresponde a 0 radiandos. Então, ó, 0 graus, 0 radiandos. 90 graus é a metade desse valor, então logo ele corresponde a π sobre 2 radianos. O 180 a gente já tinha visto, ele equivale a π radianos, e 270 ele seria o 3/4 da volta. Então, quando eu convertê-lo para radianos, isso aqui vai dar 3π sobre 2 radianos, e a volta completa 2π. Conhecendo já como vamos definir a posição do ângulo dentro de uma trajetória circular, eu posso agora falar propriamente do movimento. Então, a gente já define movimento como a mudança de posição num determinado referencial. Então, eu vou imaginar que eu tenho uma partícula que se encontra inicialmente nessa posição, e aí eu vou movimentar essa partícula ao longo da trajetória circular. Eu vou enxergar que ela tem um final de posicionamento aqui, ok? É uma posição qualquer. Como é que eu vou poder mostrar para vocês a localização exata dentro da trajetória circular? Eu vou usar medidas de ângulo, então eu vou falar em radiandos. Quando eu estou nessa posição, eu lembro que essa para mim é a referência de 0 radiandos. Quando eu estou nessa posição, eu não sei exatamente qual é esse ângulo, então eu vou definir aqui uma determinada inclinação, e essa posição em referência ao ângulo eu vou chamar de θ, ok? Então aqui para mim seria um θ inicial, uma posição de ângulo inicial, e aqui seria uma posição final. Mas o que me interessa? Me interessa mesmo é o quanto esse corpo variou a posição, porque aí eu vou poder estudar esse movimento. Então, o interessante para mim é medir esse valor de arco. Eu vou conhecê-lo como Δθ. Então, se eu sei a posição final, eu sei a inicial, quando eu pego essa variação, eu estou justamente medindo essa inclinação. Eu defino o Δθ como sendo a variação da posição do ângulo igual à posição final menos a posição inicial, ok? E aí eu posso fazer com referência a qualquer posicionamento dentro da trajetória circular. Para a gente dar continuidade, eu preciso definir a medida que vai me mostrar como que a posição está variando ao longo do tempo. E aí, para essa medida, eu vou chamar de ômega, que seria o equivalente à nossa velocidade.
Só que aqui, como eu vou variar um posicionamento angular, eu vou chamar de velocidade angular. Como que eu vou medir isso? Eu vou ver o quanto que está variando essa inclinação, esse arco aqui, o delta θ, em função do tempo. Então, vai ficar um delta θ sobre delta t. Então, qual é a variação do seu posicionamento angular? Dividido pelo intervalo de tempo que você calculou e estudou esse deslocamento. Eu posso também chamar delta θ, além de variação da posição angular, eu vou poder chamar simplesmente de deslocamento angular. E se é angular, eu vou medir em radianos. Tem uma outra maneira de eu escrever essa mesma relação da velocidade angular. No lugar do delta θ, eu só vou substituir pela expressão θ final menos o θ inicial. E aí eu vou ter essa seguinte representação, ó. No lugar do delta t, eu posso falar que é um intervalo, ou simplesmente falar que é um instante final menos um inicial. Por muitas vezes, quando a gente estuda o movimento, é interessante eu começar a contagem do tempo a partir do zero, porque aí na hora que eu finalizo o movimento, eu sei exatamente quanto tempo foi decorrido desse movimento. Então, eu vou considerar que a marcação do tempo inicial é zero para mim. E aí eu vou ter a expressão ômega igual a θ menos θ0 sobre t. Eu só vou fazer esse t que está multiplicando, está dividindo, perdão. Eu vou passar ele multiplicando, vai ficar ômega vezes t é igual a θ menos o θ0. E se eu colocar em evidência, para eu chegar numa expressão em que o θ seja o destaque para mim, eu vou colocar θ, vai ficar igual a θ0 mais ômega vezes t. Repara que a única coisa que eu fiz foi passar esse menos θ0 somando no outro lado da expressão, ok? Essa é a conhecida função horária do MCU. O que é o MCU? Movimento circular e uniforme. Quando eu coloco que o ômega é a velocidade angular, eu estou considerando nessa expressão que o ômega é uma constante. Então, por isso que eu completo o nome movimento circular e uniforme, em que a velocidade angular é constante. A gente pode interpretar, para ficar mais fácil na hora de eu usar um exercício, é falar que esse ômega aqui, a velocidade angular, é como se fosse uma velocidade de giro. E se eu precisar expressar a unidade de medida, eu vou expressar em radiandos por segundo. Então, é como se eu estivesse mostrando para vocês qual é a mudança do ângulo em radiandos a cada segundo. Então, essa é a interpretação da velocidade angular. O movimento circular, como ele repete a sua trajetória, eu posso fazer o estudo de uma volta completa. E aí, todo o movimento será repetido nas voltas seguintes. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estudar a referência de uma volta completa. Bom, se eu estou pensando em uma volta completa, eu estou pensando em que o ângulo, que seria o meu deslocamento angular, referente a uma volta, é o 360 graus. Mas em radiandos, eu vou dizer que é um delta θ equivalente a 2π radiandos. Ok? E quando eu medir o tempo, eu vou medir um intervalo ΔT que eu vou dar o nome de período. Então, quando eu completar uma volta, eu sei quanto tempo ele decorreu dessa volta. Eu vou falar que eu chamo de T maiúsculo e é o meu período. Eu vou medir na unidade do sistema internacional para o tempo, que é segundos. Se eu quiser definir, então, a velocidade angular, pensando em uma volta, a gente tem que a variação da posição angular ou deslocamento angular é o 2π sobre o t, que seria o período desse movimento. Aqui está a minha expressão, essa é uma das mais usadas dentro das questões que envolvem movimento circular. Então, lembrando que o ômega é a velocidade de giro, a velocidade
medida em radianos por segundo, o 2π, que eu fiz a referência de uma volta, no tempo t, que é o meu período, beleza? Bom, além dessa expressão, eu posso definir uma medida chamada de frequência. A frequência ela é interpretada como o número de vezes que algo se repete. Então, se eu pensar na medida da frequência no sistema internacional, eu vou medir na unidade de Hertz. Eu expresso como essa sigla e o Hertz, na verdade, representa repetições ou oscilações a cada segundo. Então, como eu estou pensando no movimento circular, é como se eu estivesse contando voltas a cada segundo. Então, eu posso interpretar aqui, ó, repetições por segundo. Em vez de eu usar o nome Hertz, eu posso usar a sigla RPS, que é a mesma coisa, beleza? Algumas unidades que possam aparecer também para definir frequência, principalmente RPM, significa rotações por minuto, ou RPH, rotações por hora, beleza? E aí, se você precisa converter de RPM para Hertz, que seria a unidade do sistema internacional, você pode lembrar que nessa conversão você vai dividir o número por 60. Se você quiser fazer o inverso, você vai multiplicar por 60. Se você não lembrar no momento do exercício, se está em dúvida se vai dividir ou se vai multiplicar, não erre nesse ponto. Você monta uma regra de 3. Então, como que você colocaria? Coloca assim, ó, eu tenho lá uma medida de RPM, então tantas rotações por 1 minuto, que seja 60 segundos. Em 1 segundo, quantas repetições eu vou ter? X. E aí você não erra o exercício. Como a frequência vai medir número de repetições, numa base de tempo, eu posso relacionar frequência com a minha base de tempo de uma volta, que é o período. Então, o que eu vou dizer? Que a frequência não vai contar número de repetições por tempo. Então, eu vou dizer que em uma volta, uma repetição, eu teria t segundos. E aí eu enxergo que a frequência pode ser definida como o inverso do período. O que a gente tem agora? Eu vou imaginar que pela volta completa do movimento circular, eu teria o comprimento referente ao deslocamento linear. O que seria essa medida? Que a gente conhece como ΔS. Eu posso comparar, na verdade, relacionar essas grandezas, o deslocamento linear e o angular. Como? Olha, o deslocamento linear é dado por 2πr, que é justamente o perímetro do trajeto circular. E eu tenho que a variação angular, que seria o deslocamento angular, 2π radianos. Quando eu coloco isso numa expressão, eu tenho que o ΔS é igual ao Δθ vezes o raio da trajetória. Da mesma maneira que eu comparei o deslocamento linear com o angular, eu vou poder fazer isso com o valor da velocidade. Então, eu tinha um valor de velocidade, conhecido como v. Essa velocidade agora eu vou chamar de velocidade linear. E eu vou compará-la com a medida da velocidade angular. Então, a medida linear, ela seria o produto da medida angular vezes o raio da trajetória. E aí fica v, que é a velocidade linear, é a velocidade angular vezes o raio da trajetória.